Ora, muito boa tarde, bem-vindos ao nosso programa Nossa Vida, Nossa Fé. Nossa Fé, Nossa Vida, também podia ser assim, em que nós estamos aqui, nós os dois, o Sr. Padre Ávila e eu, o Padre Isaac. Filho da sua mãe. Não, o filho da sua mãe não está aqui, Ele não está. está recuperando. Olha, queremos dizer alô ao Padre Marta, se ele está aí vindo, que eu sei lá que ele está recuperando e já está pronto a fazer uma chamarita, algo assim. A correr a maratona. A maratona. A maratona. Não sei, com 2 pernas já boas não fazia. Agora não sei se ele vai fazer. Acho lá que tenha melhor, está melhorzinho. Em que nós estamos aqui, bem no meio da Quaresma, que é, por acaso, o tempo do ano que eu gosto mais. E eu não gosto nada dele. Gostas da Quaresma porquê? Eu gosto da Quaresma porque é um tempo em que vem mais gente à missa. Gosto da Quaresma porque há menos música na igreja. É um tempo mais contemplativo, mais de oração, um tempo mais sério. E eu acho que isso dá muito mais com a minha personalidade. Tu não pareces ser um homem muito sério. Não, eu acho que sou. Eu acho a mesma razão, então, porque eu não gosto tanto. Eu gosto mais da Páscoa, quando a pessoa não tem que fazer jejum e isso tudo, mas... Olha, nós precisamos das duas coisas, não é? Temos de ter esse tempo de meditar, de ser contemplativo, e o tempo da festa e alegria. Isso é a mistura que faz uma vida completa, eu acho. Isso. E também é bom dizer que, como estes programas são gravados, pode ser que havemos Papa. Yeah. Pode ser que este programa, quando vai para o ar, já tenhamos Podemos dizer novo então, Papa. se já temos o novo Papa, que estamos rezando muito por ele, para que Deus ajude-lhe a assumir este cargo, e se ainda não temos, que seguimos pedindo e, vou dizê-lo, até fazer uma coisinha de penitência, uma coisinha de jejum, para que nós abrimos como igreja ao Espírito Santo para guiar os cardeais na escolha do Papa que Deus quer. Só, de uma maneira ou outra, estamos em oração neste momento, não só histórico, mas importante para a Igreja. Bem, falando disso de conclave, conclave vem de uma palavra latim que quer dizer à chave fechada, que se vão reunir naquela Capela Sistina, que é uma capela lindíssima, que tem uma história muito interessante sobre esta capela, em que no tempo da Segunda Guerra Mundial, quando toda Roma estava debaixo do controle dos nazis, o comandante supremo das forças nazis, que estava situado em Roma, antes de retirar-se, foi ao Vaticano falar com o Papa. E ele tinha ordens para destruir, segundo a história, tinha ordens para destruir a cidade, como fizeram os alemães em tantas outras cidades de onde iam saindo. E ele viu o Papa e me pediu para ver a Capela Sistina. E dizem que foi na Capela Sistina que ele aí mudou de opinião, e aí os nazis saíram de Roma sem Destruir destruir. tudo. Porque havia um certo acordo entre os aliados e os alemães que certas cidades, certos sítios que não iam destruir, não iam tocar. Mas nem sempre os nazis, especialmente no fim, respeitavam esses acordos. Tem sido um lugar muito importante na nossa história. Lá há muita coisa importante que afeta a vida da Igreja, principalmente elegendo lá o Santo Padre. Cada vez que nós fazemos isso, é realizado dentro dessa capela tão importante. Bem, não vamos ocupar tanto tempo como fizemos a semana passada, mas que continuamos a pedir para o Santo Padre, seja quem for, e que Deus ilumina e guia para servir a Igreja como Deus e Jesus quer. Bem, falando com o que Nosso Senhor quer, vamos então ler o Evangelho de hoje. Uma coisinha longa, esse é bem conhecido, a história do filho pródigo, podemos dizer, vamos falar, pode ser da história do filho pródigo ou do pai misericordioso, porque se pode ver dos dois lados muito importantes.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá espanjou quanto possuía numa vida dissoluta. Tendo gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com os alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Vou-me embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, mas trate-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu, encheu-se de compaixão e correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lhe. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou, e teu pai mandou matar o vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora estar com ele, mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos então aqui uma das parábolas talvez mais conhecidas. Eu acho que sim. Parábolas contadas por Nosso Senhor, em que antes de ler o Evangelho, quase como introduziu para nós botarmos um pouco de atenção. Será que o enfoque da leitura é o filho ou será o pai? Será o filho pródigo ou será o pai misericordioso? E depois de ler o Evangelho, então qual é? Eu acho que nós podemos dizer que são as duas coisas, não? Muitas vezes, não sei porque que leva este título, o Evangelho do Filho Pródigo,
que quer concentrar-se na ideia que um filho que tinha tudo, tinha um pai que queria, tinha bens, e tinha um campo e tinha bens bastante para repartir. Ou tinha tudo. Tinha tudo, podemos dizer. A ponto e coma, não é bem assim? Sim. Porque ele, se ele tivesse tudo, não tinha ido embora. Talvez ele tinha tudo nos olhos do pai, mas ele pensava que não tinha tudo. Ele pensava que o tudo estava por fora, estava na má vida e naquilo que foi fazer naquela outra terra distante. Esse é um ponto muito importante, Isaac. Parece-me que nós já vemos isso, que ter tudo, objetivamente, podemos dizer que nós, quando estamos na graça de Deus, temos tudo. O que é que nos falta? Se estamos na graça de Deus, estamos amados por Deus, estamos servindo a Deus e estamos em direção do céu, estamos encaminhados para isso, não faltamos nada. Mas, subjetivamente, começamos a pensar, olha, mas gostava de ter mais uma coisinha de ir na bolsa, gostava de ter um carro desta moda, gostava de ter um fan, não é? Ter mais uma coisinha de alegria, mais passatempos com outras coisas que não me pertencem. Sim. E a pessoa começa a pensar que falta alguma coisa. De verdade falta? Ou é que nós sentimos que estamos pondo valor erradamente em coisas que não são tanto importantes? Não? Ter tudo é ter tudo para fazer aquilo que é bom. Isso aí é que fazer tudo aquilo que nos diz a consciência, isso sim é. Quem pode fazer isso é que tem tudo. Faz-me lembrar de uma criança, uma vez eu estava no catequese e uma criança que estava-se falando do céu e que o céu está na presença de Deus e está enamorado a Deus e poder ver Deus cara a cara e está aí adorando a Deus eternamente. E a catequista perguntou, então, um jovenzinho, uma criançazinha, olha, não queres ir para o céu? Disse, não, senhora. Disse, não queres ir ao céu, por que não? Porque sounds boring. Não há nada para fazer lá. Só adorar a Deus. Pensa numa criança que não gosta de ir à missa porque tem que estar muito quietinho e muito em oração. Mas nós podemos pensar que a vida santa é boring, que aborrece. Mas nós estamos compreendendo bem o que é uma vida santa, eu acho. Nós devemos falar uma coisinha mais disso. Não? É bem. Vamos falar disso depois do intervalo, que vai começar agora. Então, daqui a um minuto. For over 25 years, KNXT has been serving the people of the San Joaquin Valley with good family television. That's just not available anywhere else. It's important for you, the viewer, to help support this valuable tool of ministry. KNXT needs to continue to grow and bring you important programming about your faith. But sometimes it's hard to stop and find the time. Make it easy. Go to knxt.tv and find out how easy it is to support your Catholic television station, KNXT TV. Bem, cá estamos de novo aqui, eu, o Isaac, e aqui o Sr. Padre Daniel Ávila. Em que, antes de irmos para o intervalo, o Sr. Padre estava a dizer que ir para o céu era boring, não era o que estava a dizer? Não estava dizendo isso. Estava dizendo que uma criança tinha comentado que não parecia ser uma coisa interessante ir para o céu e só andar aí como está na igreja. Não? Muitas crianças não gostam de ir à igreja porque ficam Ainda se cansadas. fosse só as crianças. Algumas crianças mais grandes também. A ideia de que o que é bom não é tanto interessante, não é tanto fun, tanto alegre como as coisas más. Eu acho que nós muitas vezes temos essas ideias, não? Que ser bom, uma pessoa tem que perder muito, não pode sair, não pode fazer isto, não pode fazer o outro. E ser bom, ser santo, é uma coisa para aqueles que não são muito interesting, não muito interessantes. E o mal é que mais chama a atenção. Olha, podes ir, podes fazer aqui, podes fazer lá, podes fazer... E isto é muito fun, muito alegre. Eu acho que é uma ideia que, bem, o inimigo planta isso nas nossas ideias. Que isto vai apetecer mais, que isto vai desfrutar mais a tua vida.
Eu acho que isso é um erro que vem mesmo do pai da mentira, não é isso? Exatamente. Mas então aí o céu não vai ser uma coisa chata, porque o céu é contemplar o mistério de Deus. E se a nossa cabecinha, ao começar a entender os mistérios do mundo, isso leva uma eternidade e nunca será uma coisa chata. Eu acho que este rapaz, neste Evangelho, estava nesse problema, que ele tinha um pai que o queria, não se fala de uma mãe, não sei onde é que estava a mãe, se tinha já falecido aqui, e não é tanto importante. Tinha trabalho, mas com E de uma certa forma, era um pai bom demais. Era um pai tanto bom que até fazia uma coisa que naquela época ninguém fazia. Que o filho vem ter com ele e pedir-lhe metade da herança. O que naquele tempo não existia. Naquele tempo a herança era só para o mais velho. Assim que ele, não sendo o mais velho, não sabemos se tinha mais outros irmãos ou não, mas sabemos que o mais velho não era. O que significava que não tinha direito a absolutamente nada. Então aí, esse pai era assim tão bom. Era um pai tão bom que queria repartir tudo com os filhos por igual. E mesmo assim isso não foi suficiente para esse filho. Contentá-lo, não? Que isso também fala um pouco dessa figura desse pai sendo Deus, que também é o mesmo connosco, que embora ele tenha o filho mais velho, que é Nosso Senhor, que também quer compartilhar tudo por igual, que é o céu, compartilhar tudo por igual, a mesma herança por todos. Connosco não temos direito, ninguém tem direito ao céu, não? Ao céu. É porque o Pai quer repartir, que nós recebemos, mas ninguém tem direito e ao céu, não é? Exatamente. E depois esse rapaz vai então para essa terra de perdição, talvez foi para a terceira, talvez... Foi-se de diversão. Foi-se perder para a terceira. Foi de São Jorge para a terceira. Foi assim, ou foi de céu para a terceira, não é? E depois a vida não lhe corre lá muito bem, porque é o que acontece. E isso também podemos pensar que ainda bem que existe o perigo e que existe a possibilidade de perder as coisas. E ainda bem, de uma certa forma, ainda bem que existe o mal. Sim. Porque se não existisse o mal, então aí nunca saberíamos o que era amor, não saberíamos o que é que realmente tem valor. Tal e qual como os amigos, quando nós temos dinheiro na algebeira, temos sempre muitos amigos. Quando nos acontece alguma coisa má, então aí é que vemos quais são os nossos verdadeiros amigos. Até que às vezes parece que é preciso acontecer uma coisa má para ver quem é que gosta de nós. E é o que passa com este rapaz, não? Que ele vai pensando que agora que eu vou encontrar as coisas boas, agora que eu vou ter uma vida feliz. E vai, e como sempre passa connosco, as coisas em que nós esperamos muito, que nos vão fazer contentes, que é fora do normal, quando se descobrem, quando o véu se rasga e vê-se então a pessoa verdadeira, vê que não é a coisa boa que nós esperávamos. E ele cai a imagem que o Evangelho nos dá, ele cai tanto profundamente, que é na imagem dos judeus que estavam aí vindo esta história, até chegou a ter que andar com os porcos. Ai, meu Deus, isto era a pior coisa. Se ele tinha sido mandado a tomar conta das ovelhas, ou das vacas, ou dos camelos, mas ir ter com os porcos, era coisa impura, não? Não sequer podiam tocar, não se podia comer, não se podia tocar. E ele, uma vida agora com os porcos. Isto foi cair, mas era ao fundo do barril, não? Sim. Que não havia mais onde cair. Se eu fosse açoriano, em vez de tomar conta de porcos, seria tomar conta de cabras. Ser pior. Cabreiro na cultura açoriana era a pior coisa que podia fazer um homem. Não sei lá bem porquê, mas é assim. E também vem a dizer que ele queria até comer as alfarrobas, que as alfarrobas, como em Portugal, só se dava aos burros e aos cavalos. E coisa que ele
que ficaria contentíssimo se pudesse comer as alfarrobas e as lavás que deitavam aos porcos. Tanta falta que tinha. Tanta falta que tinha. Tinha que ir de ser de um homem, filho de um homem rico e cair até que tinha que procurar a comida de animais. Mas agora vem a pergunta essencial. Será que ele realmente se arrepende de que fez mal? Ou será que ele pensa, ei caramba, isto está tão mal que o melhor que eu faço é ir para trás com o meu pai? Será que ele vai para trás de arrependimento? Ou será que vai para trás porque não tem outra opção? Eu acho que nesse caso, ultimamente, seja para o caminho da esquerda ou para o caminho da direita, chegar à casa é o que é importante. Só se ele começou por sentir a falta de não poder encher a barriga, não ter com se abrigar, pode ser que isso foi a primeira ideia que foi entrando nele. Mas eu acho que vê-se, não-se claramente, mas vê-se na resposta do pai que ele não só vai ter o que ele faltava, mas vai ter mais. Só ele é honrado, ele é recebido. Mas ele não esperava por isso. Isso, não. Só pode ser que ele foi animado, primeiro pela necessidade que sentia na barriga, no corpo. Mas pouco a pouco, e temos a esperança que ele diz, eu ofendi contra ti e contra o céu. Só ele está entendendo uma coisinha que isto não foi só contra os homens que ele faltou, mas faltou também contra a coisa que é de Deus e que ele tem que arrepender-se. Não? Então existe, eu acho que não é bem direto, mas sublimamente como existe um pedido de desculpas, embora que não utilize essas perguntas, não é? Mas por aí parece que está pedindo desculpa. Yeah. E isso também pode servir para nós, porque nós também, quando caímos em pecado, quando nos encontramos desviado das coisas de Deus, muitas vezes é a privação primeiro que começa a tratar dentro de nós. Olha que eu fui fazer com a minha vida e olha a situação em que me encontro agora. Tal tristeza. Se eu podia recaptar onde estava antes. E isso pode começar materialmente e tudo isso, mas ultimamente o que é preciso é entrar de novo na relação com o Pai. Só se nós aprendemos desta lição, ele vai para trás, motivado por várias coisas, mas o que passa é que ele encontra de novo esta relação íntima que o Pai quer oferecê-lo. Restaurá-lo completamente como o seu filho. Porque isso é que é o ponto principal do que acabou de dizer, é que não importa tanto qual é o motivo por qual nós vamos ao encontro do Pai. O importante é o encontro em si. Procurar. Yeah. Procurar. Isso mesmo. E depois, diga. Muitas vezes na nossa vida espiritual, pessoas pensam, olha, eu ofendi tanto a Deus, ou tem tanto tempo que não me arrependo, ou que tanto tempo que não vou à confissão, e não sei agora se eu devo ir, seria um poucozinho de hipocrisia, já não vale a pena, já é muito tarde. Não, e não se pensa nisso. Olha, põe o teu pé, um em frente do outro, e começa o vosso regresso à casa do Pai, e vais encontrar que o Pai está aí à vossa espera. Não? Exatamente. E depois, no fim, nós temos outra pergunta, que é a do outro irmão, e aquela relação entre o mais velho e o mais novo, vamos dizer. E aí, porque um parece que não está contente com o regresso do outro. E a verdade é que o filho mais velho portou-se e é melhor filho que o segundo. Não, Era. Eu acho que é. É no geral. Sempre. Era. Ele foi sempre fiel ao pai. E no fim, parece que é quase como injusto, em que ele não foi tanto tratado de tão bom pelo seu próprio pai, embora que ele tenha sido sempre fiel. E eu acho que a lição aí é que nós temos que reconhecer, pelo menos, eu reconheço que ele tem razão de queixa, porque ele foi sempre fiel de princípio até ao fim. Mas que, embora sendo verdade, e isso acontece não só com Deus, mas com a nossa vida em geral, em que nós às vezes temos sempre razão, mas às vezes temos que deixar a razão sair ao lado para conseguir o bem maior. E como neste caso, embora ele tivesse razão de queixa,
ele também devia ter tido um pouco de estar contente que regressou o seu irmão. Isso também é importante, embora que ele tivesse razão de queixa. Sim. É porque nós sabemos bem o que é que está passando dentro deste rapaz. O maior, o primeiro, não sei se ele está sentindo porque era meu e deste do que era meu, porque o direito era que eu recebesse toda a herança, porque eu sou o primeiro, o primogênito. Só ele, não sei se ele estava bravo que tinha dado metade do que ia ser seu ao filho menor e ele gastou tudo, ou se está mal e bravo porque desrespeitou ao pai, que maltratou o pai, ou está bravo porque já estava mal com estes rapazes e não queria vê-lo mais em frente de si. Não sabemos bem as razões. Vê-se que ele diz, olha, isto passou e ainda o recebes. Eu acho que a lição principal é que nós, quando vemos uma pessoa que volta para trás para as coisas de Deus, que nós temos que estar contentes, alegres nisso, não? E na nossa família diária, nossas coisas da família, muitas vezes alguém nos ofende, seja o que for o caso. Se nós só agarramos a justiça, então sim temos caso. E temos direito, podemos dizer. Mas faltamos a misericórdia, que é a lição principal desta história, eu acho, é a misericórdia de Deus para nós e que nós devemos ter um para o outro. E eu também acho que, como o nosso Senhor está dizendo, que cada um de nós tem dentro de nós um pouco do filho mais velho e um pouco do filho mais novo. Em que nós, às vezes, queremos misericórdia dos outros, mas não a queremos dar. Queremos ser entendidos, mas não queremos entender os outros. Isso. Queremos ser perdoados e não sempre queremos perdoar. É assim que nós podemos ser, tanto como o velho, como o filho mais velho do que o filho mais novo. E também haverá o tempo em que nós também podemos ser filho pródigo e também podemos ser chamados a ser pai misericordioso. Não esquecem de procurar os irmãos na sua computadora, KNXT.tv, aí podem encontrar o programa, ou podem também anunciar ou compartilhar com outros irmãos e amigos, que aí podem seguir o nosso programa no computador, no internet. Bem, e chegou o fim. Muito obrigado. Até ao domingo que vem.